Graça e paz da parte do Pai, que nos criou, Jesus Cristo, o Filho, que morreu por nós para nos salvar na cruz, o Espírito Santo, que nos dá fé, que nos ilumina, que nos consola, que nos santifica. Amém. Quando eu fui procurado para esse culto, para falar sobre reforma, eu perguntei, mas exatamente o que é que vocês gostariam de saber sobre a reforma? Aí a resposta foi bem simples e bem concisa: tudo. Eu disse, bom, então não vai ser um sermão, vai ser uma aula de história. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. No dia 31 de outubro de cada ano, nós comemoramos, e quando eu digo nós, o mundo inteiro, a reforma luterana, a reforma protestante iniciada por Martinho Lutero. Mas para que houvesse essa reforma, é importante a gente destacar algumas coisas e fazer um pequeno resumo desses 1500 anos de história que vem antes da reforma, para a gente entender por que aconteceu a reforma. A gente ouve muita coisa por aí sobre a reforma, a gente ouve muita besteira, inclusive, sobre Lutero, de gente que nunca leu um livro do Lutero. Pessoas que ouviram comentários de pessoas que comentaram alguma coisa de um outro comentário. Quando Jesus sobe aos céus e deixa a igreja, ele deixa a igreja com a missão de levar a mensagem do Evangelho. No texto que nós acabamos de ouvir, em Romanos 1, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus pelo qual ele transforma a vida das pessoas. E esse Evangelho, ele se revela de fé em fé, através da pregação da palavra. E o justo, ele é justificado por essa fé e ele vive nessa fé. Então a temática dessa mensagem que eu quero trazer para vocês é: o que é igreja? Precisamos novamente hoje, em 2013, perguntarmos o que é igreja. Logo depois que Jesus subiu aos céus, quando os cristãos saíram depois do Pentecostes, mundo afora, levaram o Evangelho, o diabo também não descansou. E começaram a surgir heresias. E a primeira grande heresia que surgiu dentro do seio da cristandade foi entre os próprios judaizantes, que chegavam aos cristãos e diziam: não, realmente Jesus é o Senhor, é o Salvador, mas para que se seja realmente um bom filho de Deus, é preciso que, além de se ser fiel a Jesus, se guarde algumas leis do Antigo Testamento. É preciso que a pessoa seja circuncidada. É preciso que se guarde o sábado. Assim como ainda hoje, 2000 anos depois, algumas igrejas ainda dizem que para ser cristão você tem que guardar algumas leis. Você não pode comer isso, não pode beber isso, não pode se vestir dessa ou daquela maneira, não pode ouvir certos tipos de música. E o apóstolo Paulo, muito indignado com esses judaizantes, ele diz: ou é a lei ou é Cristo. E isso está bem claro nas cartas do apóstolo Paulo, de maneira toda especial em Gálatas e Efésios, onde ele diz: aqueles que querem se justificar através de leis, estão desmerecendo toda a obra de Cristo. Ou é a lei ou é Cristo. Depois dos judaizantes surgem os gnósticos, o gnosticismo, que faz com que você, lá dentro de você, tente entender a Deus, tente buscar o conhecimento interior
Na verdade, você acaba fazendo um Deus à sua maneira. E quando você faz um Deus à sua maneira, quando você começa a questionar Deus, por que isso, por que aquilo? Jeremias e Paulo dizem que o vaso não pode questionar o oleiro, porque você está querendo se colocar no lugar de Deus. Passou-se um tempo, e lá pelo ano 300 surge o arianismo, onde um pastor chamado Ário questiona a divindade de Jesus e diz que Jesus não pode ser ao mesmo tempo verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E então é convocado o concílio de Nicéia para discutir aquilo que a igreja cristã realmente crê. E reafirmado o credo apostólico, acabamos de confessá-lo, e dali surge o credo niceno, dando uma ênfase maior à segunda pessoa da Trindade, a Jesus Cristo, dizendo que cremos sim, que Jesus Cristo é verdadeiro Deus desde sempre, e verdadeiro homem desde o momento em que ele nasce da Virgem Maria. E essas teorias vão formando seitas, sempre de novo, volta e meia aparece dentro das igrejas. Logo depois surge também o culto aos mártires. Os mártires eram os heróis da fé que morreram pela sua fé. O primeiro foi Estevão, que foi apedrejado por confessar a sua fé em Jesus. E para relembrar esses mártires, esses grandes heróis da fé, as pessoas começavam a lembrar no dia em que ele morreu, fazer cultos especiais, celebrações especiais. E dessa maneira, pouco a pouco, vai entrando na igreja a veneração aos santos. Começando com os mártires, e depois se passa a todos aqueles que de uma ou de outra maneira tiveram uma influência especial no cristianismo. Junto com a veneração e a adoração aos mártires, começa a surgir pouco a pouco dentro da igreja a veneração às relíquias. Aquelas roupas que os mártires usavam, aqueles caminhos pelos quais eles passaram, e pouco a pouco começaram a surgir objetos que eram considerados sagrados. E em alguns centros cristãos se diziam: olha, nós achamos um prego da cruz de Cristo, e todos iam lá para venerar aquela relíquia. Nós temos aí o Santo Sudário, que está sendo venerado até hoje. E foram surgindo várias e várias relíquias que provocavam grandes romarias, e dentro da igreja surge um grande comércio. Haviam 5 grandes centros do cristianismo: Jerusalém, onde Jesus morreu e ressuscitou; Roma, que era a capital do império; Constantinopla, Antioquia e Alexandria. Entre esses 5 centros começou a haver uma rivalização, uma briga por poder entre esses 5 bispos que comandavam essas regiões. E de repente um deles, chamado Leão I, estava em Roma junto ao imperador, disse: não, mas eu estou perto do imperador, e se auto-intitula um papa, eu sou pai. Em contrapartida, de Constantinopla também se intitula um papa, e um excomunga o outro. E começa pouco a pouco a se criar uma briga entre Oriente e Ocidente. E essa briga vai até o último concílio, em Constantinopla, o último concílio ecumênico em 800 e pouco. A partir daí não há mais concílios ecumênicos, e em 1056 existe uma ruptura definitiva entre Oriente e Ocidente. E a igreja ocidental começa a ser chamada de Igreja Católica Romana. A igreja oriental, Igreja Ortodoxa.
ortodoxa grega. Uma usando uma liturgia grega, que era a língua que Jesus falava, e nessa não havia um papa, mas 12 patriarcas, e na outra, então, um papa, um pai da igreja, usando a liturgia latina. E várias heresias começam a entrar pouco a pouco, com a intenção de manipular as pessoas para que haja um comércio. Surge o purgatório, a Bíblia fala em céu e inferno, mas por que não criar uma antessala, onde se diz que quem morre vai para lá? E, por exemplo, eu tenho um avô meu com quem eu não me dava muito bem, mas ele foi para o purgatório. E eu, com conflito de consciência, gostaria de ter feito as pazes com ele, mas não tive tempo. Então, eu poderia pagar uma missa para tirar essa alma do purgatório e mandá-la para o céu. E assim surge o pagamento de missas de 3 dias, de 7 dias, de 30 dias. E o comércio começa a tomar conta dentro da igreja. E o poder temporal da igreja ele se torna muito forte em 774, com Carlos Magno, que dá esse poder ao Papa da época, e em compensação, o Papa da época o declara imperador do Sacro Santo Império Romano no ano de 800 depois de Cristo. E então confunde-se poder temporal com poder espiritual, reino da direita com reino da esquerda, aquilo que Jesus tanto cuidou quando disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E assim começaram a surgir a simonia, que era a compra e venda de cargos dentro da igreja, e várias reformas foram acontecendo em vários locais isolados. Lá no ano 1100, na França, Pedro Val tenta fazer uma reforma. Depois, John Wycliffe, lá pelo ano 1300 e pouco, na Inglaterra, tenta fazer uma reforma. Depois, já no finalzinho de 1300, 1400, João Hus, em Praga, República Tcheca, tenta fazer uma reforma. Depois, na Itália, Savonarola tenta fazer uma reforma, e todos eles vão sendo assassinados pelo poder temporal, pelo poder espiritual da época, porque império e igreja estavam unidos. Só que desde 1300, algumas igrejas nacionais e algumas nações começaram a discordar do império. E alguns reis começaram a dizer: no meu país você não aplica mais imperador. Depois que João Hus morre, no início da época em que surge Lutero, o rei Francisco da França se torna um rei muito forte. E ele é um aliado muito político, tanto para o imperador como o Papa, porque havia acontecido a queda de Constantinopla. E os turcos estavam começando a invadir a Europa. E naquele estopim de guerras, se precisavam de aliados. Na verdade, não haviam línguas oficiais, haviam vários dialetos em todos aqueles países. Também na Alemanha, eram mais de 36 dialetos. Quando surge Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele foi estudar Direito na universidade, era o grande sonho do pai dele, mas ele vivia em conflito com a sua consciência. Ele havia sido doutrinado naquilo que a igreja ensinava. E a igreja naquela época ensinava que Deus é um Deus juiz. Aquilo que às vezes nós ainda hoje ensinamos para as crianças: cuidado que Deus está olhando. Isso é resquício de lá. Aquele Deus com os olhos de fogo, com a espada na mão, pronto para te castigar. Esse foi o Deus com o qual Lutero e todas as pessoas da sua época aprendeu a lidar. E todas as pessoas tinham medo desse Deus irado.
Ninguém conhecia o Evangelho. As pessoas na missa faziam a missa toda em latim, ninguém entendia o latim. Eram recitados alguns versículos dos textos bíblicos. Os sermões eram sobre indulgência, sobre a obediência ao Papa, sobre as guerras contra os turcos. Não havia questão de evangelho, conversão, perdão de pecados. O que é isso? Lutero vivia aflito. E lá na República onde ele morava, ele viu um colega seu de quarto falecer repentinamente, jovem como ele, e ele ficou preocupado pensando, mas e quando eu morrer eu vou para onde? E se Deus também me matar? Voltando nas férias para casa, ele tropeçou. Vocês lembram por aqueles filmes da Idade Média que os estudantes usavam espadachins? Ele se cortou no seu espadachim, quase morreu de hemorragia, e pensou, agora Deus está tentando pegar em mim. São os meus pecados. Eu devo ter ofendido muito a Deus. Primeiro foi meu colega de quarto, agora sou eu. E aquilo fica na sua consciência tribulada. E numa das viagens onde ele está voltando para casa, uma grande tempestade, ele vê raios caindo ao seu lado, e de repente cai numa árvore perto dele, começa a queimar e se apavora, se deita no chão e diz, olha, se me poupares a vida, eu vou ser monge. Eu largo tudo para trás. E sua vida foi poupada porque Deus tinha caminhos diferentes para isso. Quando ele foi falar isso para o pai dele ficou muito zangado, porque disse, perdi um filho. Vai ficar o tempo todo no mosteiro, fazendo